Olá, olá, aqui é Paulo César. Nós vamos hoje falar sobre histórias, sobre as histórias que nós contamos sobre nós mesmos e como essas histórias afetam a nossa vida. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Mamma mia, forte sem açúcar e delicioso, como a vida é. Sabe, Stephen King, sabe aquele autor de livros de suspense, de terror? Ele tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim: palavras criam frases, frases criam parágrafos, e às vezes os parágrafos se aceleram e começam a respirar, não é? E é isso que acontece muito na nossa vida. Sabe, algumas pessoas elas mentem tanto que acabam acreditando nas próprias mentiras, e nós não nos tocamos que essas pessoas que mentem tanto, que acabam acreditando nas próprias mentiras, somos nós. Nós somos essas pessoas. Sabe, você tem toda uma história que você construiu, né? Toda vez que eu falo em história, eu me lembro de um certo rapaz que estava muito preocupado com a biografia dele. E por causa dessa preocupação com a biografia que ele tinha, eu dou a biografia para zelar, ele acabou jogando ela pela descarga, né? Engraçado, porque quem tem grande biografia não está preocupado com a biografia. As pessoas que estão preocupadas com a biografia são pessoas pequenas. E é interessante isso. Sabe, se eu perguntar assim para você, quem é você? Você vai contar sobre as mazelas que você passou na sua vida. E sabe, Mark Twain, ele tem uma frase que eu adoro. Ele diz assim: passei muitas mazelas na vida, a maioria delas imaginárias. E essa frase, ela tem um duplo sentido, que as pessoas rarissimamente percebem, né? Porque assim, passei por muitas mazelas, passei por muitos problemas na vida, a maioria deles imaginários. É tipo aquela coisa, né? Porque assim, quantas situações imaginárias a gente se preocupou e achou que ia ser o fim do mundo, e na hora H deu tudo certo, estava tudo bem, não aconteceu nada de errado. A gente passou noites sem dormir, pensando nos problemas, no problema que vai ser aquilo, e no final nem precisava ter se preocupado. O problema só existiu na nossa cabeça. Mas tem um outro sentido que essa frase também tem. São as histórias que a gente jura que viveu. Os problemas que a gente jura que realmente aconteceram, que realmente foram reais, né? Que foram, na maioria das vezes, imaginários. Na maioria das vezes. Eu vou lhe dar um exemplo simples, né? Um exemplo simples, depois eu quero lhe dar um exemplo mais complexo. Meu irmão e eu, meu irmão João Ricardo, nós estávamos conversando uma vez, e eu sempre tive certeza absoluta que ele, João Ricardo, era o queridinho da mamãe. Ele era o filhinho preferido. Tudo de bom era para ele. Ele vinha em primeiro lugar sempre, e eu sempre vinha em segundo lugar. E eu, sabe, um dia a gente, depois de adulto, batendo um papo, ele chegou e veio me contar que ele sempre foi muito chateado, porque eu sempre fui o preferido, eu sempre fui o queridinho da mamãe, minha mãe sempre fazia tudo por mim, e o que eu queria era sempre para mim, Paulo César, Paulo César, Paulo César, e o que sobrasse era para o meu irmão, João Ricardo, né? Aí você imagina as histórias que nós contamos para nós mesmos, né? Aí você imagina eu ou meu irmão deitado no divã, né? Fazendo psicanálise, porque meu irmão sempre foi o preferido.
Aí imagine, né? Se o psicanalista fosse meu e do meu irmão ao mesmo tempo. Claro, não pode, não sei porquê, mas não pode, né? Para psicanálise não pode. Mas imagine se pudesse e ele estaria lá, né? Meu irmão, porque meu irmão sempre foi o preferido, eu sempre fui o segundo lugar, e era o que sobrava, era para mim. E eu lá no outro divã, né? No outro horário, no horário seguinte, o anterior, né? E dizendo, porque meu irmão, não sei o que. Aí chegasse para mim e dissesse assim, diga uma coisa, como é o nome do teu irmão? João Ricardo. Eu disse, João Ricardo, tem um cliente com esse nome. Aí chegasse para ele e dissesse assim, como é o nome do teu irmão? João Ricardo. Aí chegasse para ele e disse, como é o nome do teu irmão? Paulo César. Rapaz, Paulo César, eu tenho um cliente com esse nome, né? E daqui que ele juntasse a maioria de nós passou muitos problemas. E a grande maioria desses problemas não, né? Engraçado, né? Eu tive uma namoradinha durante vários anos. Só que era namoradinha de férias. Sabe como é namoradinha de férias? Assim, eu ia, né, de férias para esse lugar. E quando eu chegava lá, a gente se encontrava e ficava. E eu nunca pedi ela em namoro. Não é assim, né? Tem a questão da distância e tudo. Mas assim, eu gostava dela. Eu seriamente teria considerado um namoro com ela. Eu seriamente teria considerado. Mas eu sempre achei que para ela era aquilo, né? E como havia a questão da distância, me complicar para quê, né? Mas eu gostava dela. E ela, eu nunca, né, dei um passo assim mais próximo para namoro, para algo mais contínuo, justamente porque na minha cabeça ela não gostava de mim. Ela gostava de mim, sim, como namoradinho, né? Como namorado mesmo, não. Como ficante, né? Aí, e ela também. Aí um dia eu descubro que ela pensava a mesma coisa de mim. Que ela sempre gostou muito de mim, ela sempre quis algo mais, mas para ela eu estava só a fim de curtir nas férias. Eu não gostava dela o suficiente para algo além daquilo. E a gente se contentou com aquilo, né? Não é interessante isso? As histórias que nós contamos, né? Imagine no divã do psicanalista, né? Se eu fosse de remoer passado, né? Se eu não tivesse encontrado essa deusa que eu encontrei, se eu tivesse sozinho hoje, remoendo as dores do passado, né? Estaria com o cotovelo todo arrebentado, né? Aí, se bem que eu arrebentei o cotovelo, né? O quebrei foi aqui, né? O rádio, a ponta do rádio. Olha aí, tá vendo? Será que isso tem algum significado subliminar? Assim, eu quebrei a ponta do rádio, cotovelo, dor de cotovelo. Olhe, né? Aí eu lá, eu tive outra namoradinha também. A gente chamava de amizade colorida na época. Eu nunca pedi ela namoro porque eu achava que pra ela era só aquilo mesmo. Se eu pedisse ela namoro, ela ia, né, dizer, não, vamos deixar como tá, vamos ficando. Enquanto eu não encontrar alguém que realmente vale a pena, eu vou ficando com você. Eu pensava que ela pensava assim. E ela também gostava de mim. Depois a gente conversou. E ela dizendo assim, eu sempre quis namorar e você nunca quis ser meu namorado. Eu disse, não, foi o inverso. Eu sempre quis namorar você e você nunca quis ser minha namorada. Ela disse, não, eu sempre quis ser sua namorada. Você que nunca... Tá vendo? Quantas histórias.
Quantas mazelas você já passou na sua vida? Ainda hoje, né? A gente está falando assim de palhaçada de passado, mas coisas hoje, né? A pessoa não lhe deu bom dia, ou então foi grosseira com você, você já conta uma história que ela não gosta de você, que ela lhe menospreza, que ela não leva você a sério. Muitas vezes tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, é uma história que você conta. E deixa eu ir mais fundo um pouquinho. A jornada do herói, né? A jornada do herói. É interessante como muitas pessoas falam hoje sobre arquétipos, né? Se nós pudéssemos chamar de um arquétipo mãe, né? O arquétipo, a mãe dos arquétipos é a jornada do herói, né? Nós podemos, com certa seriedade, dizer isso, que a jornada do herói é a mãe dos arquétipos. E é interessante porque você vai, sabe, a própria jornada do herói é uma história que você se conta. Agora, eu quero que você pense no seguinte. Hoje em dia se fala muito em ressignificar, reprogramar, né? E ressignificar, e também se fala muito até em certas terapias, né? Terapia de renascimento, né? Rebirth, né? Você vai nascer de novo, você volta para o útero da sua mãe, nascer de novo. Tudo isso, e você curar a criança interior, né? Tudo isso são tentativas de você reescrever essa história. Não é porque assim, a criança, você já não é mais, né? Você já não é mais. Então, se você vai mexer com o passado, você vai ressignificar, você vai reescrever, você vai dar um novo significado para aquilo. Como quando eu estava conversando com meu irmão, como eu estava conversando com essas duas, né? Dois namoradinhas do passado. E você olha para o passado e você vê com outros olhos. E você olha e diz, caramba, né? Meu irmão achava que eu era o preferido também. Né? Meu irmão pensa em relação a mim a mesma coisa que eu penso em relação a ele. E aí muitos dos conceitos, né, desabam. Aí você recria uma nova história, um novo significado. Você olha para o passado, você olha para aquela história e você a história mudou, não é? Mas se essa história pode mudar, se você pode fazer regressão para você, nada mais é do que você reescrever sua história, ressignificar sua história, refazer o programa. Se você pode fazer isso, significa que essa história não é real. E essa história que você conta, essas dores imaginárias do seu passado não são reais. Essa nova história também não é real. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se nenhuma dessas histórias é real, por que você está trocando uma fantasia por outra? Para mim não faz o menor sentido. Você está trocando uma cortina por outra, né? Você está trocando um véu por outro, né? Você está com óculos vermelho, então para todo lugar que você olha é tudo vermelho, né? As lentes são vermelhas. Aí você vai trocar por óculos cor-de-rosa. Aí para todo canto que você olha é tudo cor-de-rosa, né?
Aí, por que não tirar os óculos? Por que não tirar os óculos e olhar as coisas como elas são? E enxergar o mundo como ele é? Por que não? Né? Porque você está trocando uma lente que está distorcendo o mundo para a esquerda e você está trocando por um outro óculos que está distorcendo o mundo para a direita. Por que não eliminar essa distorção? Por que não soltar de vez essa história? Né? Porque esse é o trabalho de soltar. Esse é o verdadeiro trabalho de soltar. Essa é a realidade. Porque senão você está trocando uma viagem por outra. Né? Viagem que eu digo é doidona, né? Você está trocando uma fantasia por outra. Está trocando uma mentira por outra. Pense. Pense. Né? E é isso que soltar lhe proporciona. Você soltar, porque aí você não vai trocar essa fantasia, você vai olhar para a fantasia que você está vivenciando. E aí você vai soltar essa fantasia. O trabalho é de soltar. Um grande beijo para você. Deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Deixe seu comentário aqui embaixo, é muito importante. E compartilhe esse vídeo. Um beijo para você.